Meu filho mais novo nunca foi muito bom em controlar as próprias emoções, principalmente quando perdia em alguma brincadeira ou jogo. Para evitar conflitos, eu sempre pedia que meus outros filhos cedessem e o deixassem ganhar algumas vezes, e isso pareceu funcionar por um tempo. Mas tudo começou a desmoronar quando meu filho mais novo teve um ataque de raiva e acabou destruindo o videogame do irmão. Depois disso, a situação saiu completamente do controle. Meus outros filhos exigiram que eu o castigasse, meu marido ficou do lado deles. E cada tentativa de resolver o problema só piorava as coisas. Agora meu marido e meus filhos não falam mais comigo, e sinto que não tenho mais lugar na minha própria família. Para dar um contexto, tenho 39 anos e sou mãe de 4 filhos. Minhas filhas têm 16 e 17 anos. Depois tenho 2 meninos, Henry, de 10 anos, e Oscar, de 8. Essa história é principalmente sobre os 2 meninos, mas, para contextualizar, minha casa pode ser bastante caótica. E sempre precisei adaptar meu jeito de educar de acordo com o que funciona em cada situação. Meu marido, de 41 anos, é mais rígido e segue as regras ao pé da letra. Nós discordamos bastante sobre disciplina. Ele diz que eu mimo Oscar, mas eu simplesmente não acho que gritos e castigos prolongados funcionem com toda criança, especialmente com uma tão sensível quanto ele. Oscar sempre foi o mais emocional. Era um bebê que chorava sem parar, teve dificuldade para lidar com mudanças na pré-escola e até hoje, às vezes chora quando perde em jogos de tabuleiro. Henry é muito mais tranquilo, reservado e adora ler e jogar videogame. Os dois costumam se dar bem, desde que Henry não provoque o irmão, e isso eu já deixei bem claro para ele inúmeras vezes. Um dos maiores gatilhos do Oscar é perder. Seja no Uno, no Mario Kart ou até numa corrida até o carro. Se ele não fica em primeiro lugar, vira um problema. Ele começa a chorar, joga o que estiver segurando ou grita que tudo foi injusto. Esse é o jeito dele. Nós já tentamos terapia. Ele fez 4 sessões e passou o tempo todo montando Lego e dizendo para a psicóloga que estava tudo bem. Não ajudou em nada. Aprendi que o melhor é acalmar a situação no momento e conversar com ele quando estiver tranquilo. Por causa disso, há algum tempo criamos uma regra. Quando Henry e Oscar jogam juntos, principalmente Mario Kart, Henry deve deixar Oscar ganhar de vez em quando. Não sempre, mas quando percebe que Oscar está começando a ficar irritado, ele sabe que deve aliviar. Não é para mimar o Oscar, é para manter a paz dentro de casa. Henry entende isso. Eu sempre digo a ele, se deixar seu irmão ganhar evita um escândalo, então deixe. Você é o mais velho. Avançando para o fim de semana passado. Os meninos estavam jogando Mario Kart em seus Nintendo 3DS. O do Oscar estava com pouca bateria e ele pediu para trocar de aparelho com Henry. Henry não queria levantar do sofá, então simplesmente entregou o próprio 3DS ao irmão. Algo completamente normal. Eles fazem isso o tempo todo. Foi aí que comecei a ficar irritada. Henry conhece a regra. Ele sabe que se Oscar começar a perder, vai dar problema. Mas em vez de deixar o irmão vencer algumas corridas, resolveu jogar normalmente. Oscar ficou em segundo ou terceiro lugar em 2 corridas e simplesmente explodiu. Teve um ataque completo, começou a gritar, dizendo que Henry tinha trapaceado e fez o maior escândalo. Depois levantou, gritou, eu odeio esse jogo, e arremessou o Nintendo 3DS de Henry pela sala. A tela superior se soltou completamente. A dobradiça quebrou, a tela ficou pendurada e nenhum botão funcionava mais. O aparelho praticamente virou sucata. Henry empalideceu e ficou apenas olhando para o videogame. Não chorou, mas estava claramente muito abalado. Comecei a mandar Oscar se acalmar, mas, sinceramente, eu estava mais frustrada com Henry. Pensei, por que provocar o urso? Você sabe como seu irmão é. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Entregou seu videogame para ele e depois praticamente preparou o terreno para que ele surtasse. Então sim, fiquei brava com Henry. Disse que era exatamente por isso que existia aquela regra. Ele conhece o irmão. Se tivesse facilitado um pouco, nada disso teria acontecido. Falei que ele também precisava assumir parte da responsabilidade por ter escalado a situação. Agora todo mundo da casa está contra mim. Meu marido diz que estou permitindo o comportamento do Oscar e castigando a criança errada. Ele acha que Oscar deveria ficar de castigo e entregar o próprio Nintendo 3DS para Henry. As meninas também ficaram do lado do pai. Minha filha de 17 anos literalmente disse: "Mãe, você enlouqueceu." Achei isso extremamente desrespeitoso, considerando tudo o que faço por eles. Henry quase não fala mais comigo. Bateu a porta do quarto quando eu disse que eles precisavam fazer as pazes. E adivinha quem fica lidando com as crises do Oscar? Eu. Sou eu quem precisa acalmá-lo quando começa a gritar porque Henry não deixa o irmão entrar no quarto dele. Sou eu quem tenta manter a paz, tentando fazer a vida voltar ao normal. Mas ninguém quer ouvir isso. Para eles, eu sou apenas a vilã que deixou o filho favorito quebrar uma coisa e não se importou. Mas não é que eu não me importe. Eu me importo. Só me preocupo mais com a harmonia a longo prazo. Se começarmos a castigar Oscar severamente toda vez que ele perder o controle, ele só vai piorar. Ele já é emocionalmente frágil. Não dá para forçar maturidade. Henry é mais velho.
Ele deveria saber agir melhor. E como eu disse, isso não aconteceu do nada. Já houve outras ocasiões em que Henry provocou Oscar só para vê-lo perder a cabeça. Nas férias de Natal, eles estavam jogando Just Dance e Henry ficava escolhendo de propósito músicas que Oscar odiava. Outra vez, logo depois de discutirem, Henry pisou sem querer no navio de Lego do irmão. Ele faz cara de inocente, mas eu não sou boba. Ele sabe exatamente como irritar o irmão. Então, quando dizem que Henry é completamente inocente nessa história, eu discordo. No fim das contas, foi escolha dele emprestar o Nintendo 3DS para Oscar. Foi escolha dele jogar para vencer em vez de preservar a paz. Meu marido disse que eu estava recompensando um mau comportamento e naquela mesma noite, tirou o Nintendo 3DS do Oscar por conta própria. Eu não concordei. Achei exagerado e disse que isso só pioraria tudo. Mas ele respondeu que estava cansado de me ver tratando Oscar como um bebê. Guardou o videogame na prateleira mais alta do nosso armário e disse que Oscar só o teria de volta quando pedisse desculpas ao Henry. Obrigar alguém a pedir desculpas não significa nada. Oscar não processa as coisas desse jeito. Ele só diria desculpa porque foi obrigado, não porque realmente sente arrependimento. Expliquei isso ao meu marido. Ele apenas revirou os olhos e respondeu: esse é justamente o ponto. Ele precisa aprender que existem consequências. Então eu disse: talvez se o irmão dele parasse de provocá-lo, nada disso teria acontecido. Ele não respondeu. Na manhã seguinte, Henry continuava sem falar comigo. O Nintendo 3DS quebrado estava em cima da mesa dele e ele não conversava com ninguém. Oscar entrou no quarto perguntando se eles poderiam jogar Minecraft na televisão. Henry respondeu: não, você quebra tudo. Oscar começou a chorar outra vez, e eu disse que Henry não precisava ser cruel. Henry respondeu: você está defendendo ele de novo. E saiu batendo os pés. Eu realmente não entendo por que estão me tratando como a vilã, quando sou justamente a pessoa que tenta impedir que todos passem o dia inteiro gritando. Minhas filhas também estão sendo desrespeitosas. A de 17 anos disse que ela e a irmã não vão mais cuidar do Oscar de graça, porque, segundo ela, não pretendem continuar alimentando esse circo. Também disse que se Oscar quebrar alguma coisa delas, vai descontar o prejuízo diretamente da mesada dele. Respondi que ela não pode fazer isso porque quem manda sou eu. Ela respondeu: você não está agindo como mãe. Deixei-a de castigo por causa desse comentário. Não vou permitir que meus filhos falem comigo como se fossem meus iguais. Alguns dias depois, Oscar perguntou quando teria seu Nintendo 3DS de volta. Respondi que conversaria com o pai dele. Então ele perguntou: por que eu não posso usar o do Henry até lá? Expliquei que não podia porque estava quebrado. Ele respondeu que podia comprar outro. Eu disse que talvez um dia, mas que por enquanto, precisávamos deixar as coisas se acalmarem. Ele começou a chorar novamente, dizendo que não era justo. Falei que era exatamente por isso que ele precisava aprender a controlar a raiva. Mas, sinceramente, eu entendo porque ele ficou frustrado. Henry sabe exatamente o que o faz perder o controle e continua fazendo isso. Alguns dias depois, meu marido acabou cedendo e devolveu o Nintendo 3DS ao Oscar depois que ele escreveu um bilhete de desculpas. Tinha apenas 2 frases. Desculpe por ter quebrado seu videogame. Não vou fazer isso de novo. Achei suficiente. Henry rasgou o bilhete ao meio e disse: eu não aceito. Meu marido mandou Henry parar de fazer drama, mas para mim, isso só mostra que mesmo quando Oscar tenta melhorar, ninguém lhe dá uma chance. Todos já decidiram que ele é a criança problemática. Desde então, meu marido vive me lançando olhares como se nem quisesse falar comigo. Ontem à noite ele perguntou: você percebe que afastou completamente seu filho de você? Respondi: ele tem 10 anos. Vai superar. Ele disse: esse não é o ponto. E foi dormir no sofá. É ridículo. Estou fazendo o meu melhor para administrar todo mundo, mas aparentemente isso nunca é suficiente. Agora chegamos ao ponto em que Henry nem fica mais na sala se Oscar está por perto. Ele leva as refeições para o quarto. Oscar vive perguntando por que Henry o odeia. Pedi ao Henry que pelo menos cumprimentasse o irmão de vez em quando. Ele respondeu: ele nunca pede desculpas de verdade. Então por que eu deveria? Eu disse: porque você é o mais velho. Precisa dar o exemplo. Ele apenas olhou para mim e respondeu: você é a razão de ele agir desse jeito. Coloquei Henry de castigo por causa dessa resposta. As meninas também continuam fazendo comentários irônicos. Minha filha de 16 anos disse: talvez você devesse parar de culpar a criança errada pelo menos uma vez. Respondi que se ela queria dar opinião, então podia sair de casa e pagar as próprias contas. Meu marido disse que fui dura demais, mas estou cansada de todos me tratarem como se eu fosse louca, quando sou a única tentando manter essa família unida. Sinceramente não sei o que esperam que eu faça. Oscar sempre foi muito emocional. Isso não é algo que simplesmente desaparece com castigos. Se eu o punisse toda vez que ele chorasse ou ficasse nervoso, seria só isso que eu faria. Não posso controlar o fato de ele ser mais sensível. O que posso controlar é impedir que o resto da família torne tudo ainda pior. Henry conhece o irmão melhor do que qualquer pessoa. Se sabe exatamente o que o faz perder o controle, deveria evitar isso. Isso não é favoritismo. É apenas bom senso na hora de educar. As pessoas à minha volta agem como se eu devesse ter gritado com uma criança de 8 anos e obrigado o Oscar a entregar permanentemente o Nintendo 3DS para Henry. Que benefício isso traria? Ele apenas ficaria ressentido e voltaríamos ao mesmo ponto de antes. Em vez disso, estou tentando ensinar responsabilidade aos dois, de maneiras diferentes.
Henry precisa aprender que suas atitudes afetam as outras pessoas. Oscar precisa aprender a se acalmar. Isso, para mim, é equilíbrio. Sei que todo mundo na internet provavelmente vai dizer que eu sou a errada, mas estou apenas sendo realista. Se eu fizer Oscar sentir que está sempre em apuros, ele vai deixar de confiar em mim. E depois, mais explosões, mais brigas e mais coisas quebradas. Pelo menos desse jeito consigo manter um pouco de paz. Então sim, não obriguei Oscar a entregar o Nintendo 3DS dele para Henry. Não o coloquei de castigo por ter quebrado o aparelho. Disse a Henry que precisava ser mais compreensivo e parar de provocar tanto o irmão, meu marido, minhas filhas e aparentemente agora até a escola do Henry acham que o problema sou eu. Mas eu não vejo dessa forma. Só estou tentando manter minha família unida da única maneira que realmente funciona. Comentários do Reddit. Comentário 1. Meu Deus, Op. Você não manteve a paz. Você construiu toda a dinâmica da sua casa em torno das birras de uma criança e depois ficou surpresa quando todo o resto da família começou a sentir ressentimento por causa disso. O que você chama de sensibilidade é, na verdade, falta de limites e ausência total de responsabilização. Você ensinou a Oscar que, se ele gritar por tempo suficiente, outra pessoa acabará levando a culpa. Isso é chantagem emocional. E a vítima disso tudo é uma criança de 10 anos que já está fazendo mais esforço emocional do que você. Henry não provocou o Oscar. Ele apenas jogou um videogame da maneira normal. Você o puniu simplesmente por existir no mesmo ambiente que o irmão sem satisfazer todos os caprichos dele. E agora suas filhas e seu marido também estão vivendo pisando em ovos. Todo mundo está dizendo a mesma coisa para você, e mesmo assim você continua insistindo, porque prefere estar certa a criar filhos emocionalmente equilibrados. Você acha que colocar Henry de castigo por dizer que você é a razão de Oscar agir assim prova que você tem controle da situação. Mas a única coisa que isso prova é que você tem medo de encarar a verdade. Oscar não precisava de mais compreensão. Ele precisava de consequências. Você falhou com ele e está perdendo Henry no processo. Você foi completamente a errada. Comentário 2. Não vou chamar você de nomes, Op. Mas você está incentivando o que é, basicamente, uma impotência aprendida no seu filho mais novo. Você trata os surtos emocionais como se fossem características imutáveis da personalidade dele, em vez de comportamentos que podem ser moldados. Toda vez que você livra o Oscar das consequências, está dizendo a ele, você não consegue se controlar, então eu vou controlar todo mundo por você. Essa mensagem vai ficar com ele e o acompanhará até a vida adulta. Além disso, eu não acredito nessa desculpa de que a terapia não funcionou. 4 sessões com uma criança que não quer conversar não são terapia. Isso é apenas avaliação inicial. Crianças como Oscar precisam de estrutura, previsibilidade e consequências consistentes. Você não está oferecendo isso. Está oferecendo caos disfarçado de compaixão. Enquanto isso, Henry está aprendendo que manter a paz significa aceitar injustiças. Esse tipo de dinâmica gera ressentimento e afastamento emocional, exatamente o que você está descrevendo agora. Você não está mantendo sua família unida. Está mantendo todos reféns das emoções de uma única criança. Não acho que você seja uma pessoa má, mas está completamente cega para o tamanho do estrago que está causando. Comentário 3. Deixa eu ver se entendi. Seu filho de 8 anos destruiu fisicamente o videogame do irmão. Seu filho de 10 anos foi castigado por isso. Seu marido está dormindo no sofá. Suas filhas praticamente se rebelaram. O orientador da escola precisou ligar para você. E, mesmo assim, sua conclusão continua sendo: eu só tenho um jeito diferente de educar meus filhos. Minha filha, em que planeta você vive? Você continua dizendo que Henry sabe exatamente o que desencadeia os surtos do Oscar. Tudo bem. Mas por que o Oscar não sabe como se comportar como um ser humano minimamente civilizado? Você fez todo mundo tratar um único filho como um bebê, enquanto os outros vivem como se fossem funcionários não remunerados encarregados de dar suporte emocional. Henry tem 10 anos, não é o Gandhi. Ele tem todo o direito de jogar Mario Kart como uma criança normal, sem viver com medo de perder as próprias coisas. E essa história de ele só vai pedir desculpas porque foi obrigado. Isso é exatamente o que todos os pais enfrentam. Você ensina a criança a pedir desculpas mesmo assim, porque é assim que ela aprende a assumir responsabilidade pelos próprios atos. Mas não. Você prefere se contorcer em 1000 justificativas para defender uma birra, porque isso é mais fácil do que ser a pessoa chata por 5 minutos. Seu marido está certo. Você não apenas afastou o Henry. Está ensinando a Oscar que as regras podem ser dobradas para beneficiar apenas ele. Quando ele tiver 15 anos e estiver arremessando cadeiras em vez de Nintendo DS, você vai olhar para trás e perceber que uma paz construída sobre o medo não é paz. É apenas evitar enfrentar o problema. Você foi a errada, sem a menor dúvida.
Atualização. Então, levei em consideração tudo que o Reddit me disse. Li todos os comentários. Bem, a maioria deles. E concluí que talvez eu realmente tivesse sido branda demais com o Oscar. Não tenho problema em assumir a responsabilidade quando ela é merecida. Então tentei consertar as coisas, mas de alguma forma tudo ficou ainda pior. Sinceramente, não entendo como posso me esforçar tanto para corrigir meus erros e mesmo assim continuar sendo a vilã. Primeiro, fiz o que muita gente sugeriu. Organizei uma reunião de família. O objetivo era dar ao Henry o pedido de desculpas que ele merecia. Fiz o Oscar escrever outro pedido de desculpas, desta vez mais detalhado. Depois fizemos um jantar de reconciliação com pizza, sorvete e tudo mais. Disse a todos que dali em diante, faríamos algumas mudanças para que todos se sentissem ouvidos. Oscar leu o pedido de desculpas na frente da família. Henry não disse uma única palavra. Ficou sentado de braços cruzados, olhando para o prato. Perguntei se ele aceitava as desculpas. Ele apenas balançou a cabeça negativamente. Meu marido parecia querer dizer alguma coisa, mas ficou calado. Minhas filhas estavam trocando mensagens pelo celular debaixo da mesa. No fim, até tentei fazer um abraço coletivo, mas só eu e o Oscar participamos. Um ótimo começo. Depois veio a próxima etapa, uma nova regra para os videogames da casa. Disse às crianças que dali em diante, todos os videogames seriam inclusivos. Ou seja, ninguém jogaria se o Oscar não estivesse participando também. Não seria um castigo, mas uma forma de fortalecer a união da família. A reação foi exatamente a que você imagina. As meninas ficaram furiosas. Henry disse sem rodeios. Então eu simplesmente não vou mais jogar. Respondi. Tudo bem, não jogue. Achei que ele estivesse sendo dramático. Mas ele realmente não tocou mais no Xbox nem ligou a televisão desde então. As meninas reagiram se recusando a voltar para casa logo depois da escola. Perguntei para onde estavam indo. Minha filha de 17 anos respondeu. Literalmente para qualquer lugar, menos para aqui. Eu disse que elas não tinham permissão para sair antes de terminar o dever de casa. Elas responderam. Então faremos na casa de uma amiga. Agora elas jantam no quarto e trancam a porta. Então, isso está indo muito bem. Depois, como aparentemente dizem que eu nunca responsabilizo o Oscar, decidi que era a hora dos filhos mais velhos ajudarem no desenvolvimento dele. Disse às meninas que nos fins de semana, cada uma seria responsável por passar 30 minutos supervisionando o Oscar, ajudando-o a ler, montar coisas, fazer quebra-cabeças ou qualquer outra atividade longe das telas. Minha filha de 16 anos simplesmente caiu na risada e perguntou: "Você está brincando, né?" Respondi que não. Ela disse: "Então não vou mais ajudar ninguém nesta casa até você colocar suas prioridades no lugar." Ótimo. Terceiro desastre. Depois pensei que talvez eu não estivesse sendo generosa o suficiente com Henry. Então tentei oferecer um cartão presente. Disse que se ele fizesse um esforço para voltar a brincar com o Oscar, eu levaria a uma loja de jogos e deixaria que escolhesse alguma coisa. Ele respondeu: "Você está tentando me subornar para continuar sendo seu bode expiatório." Eu disse: "Não, estou tentando mostrar que fazer concessões traz recompensas." Ele foi embora e bateu a porta do banheiro. Depois tentei resolver o problema principal, o Nintendo DS quebrado. Levei o aparelho a uma assistência técnica da cidade e paguei para trocar a tela e consertar os botões. Não foi barato, mas pensei que se Henry percebesse que eu estava realmente me esforçando, talvez amolecesse um pouco. Quando trouxe o videogame para casa, disse: "Quero consertar o que foi quebrado." "Estou tentando, Henry." Ele pegou o Nintendo DS, abriu, olhou para ele e depois me devolveu sem dizer uma palavra. Agora vem a pior parte. Tentei explicar tudo isso ao meu marido, achando que finalmente ele diria: "Tudo bem, pelo menos você está tentando." Em vez disso, ele olhou para mim e disse: "Você só está cavando um buraco ainda mais fundo." Ele disse que eu ainda não entendia nada, que eu estava tentando fabricar um perdão com soluções mal pensadas e ainda assim, esperando que Henry cedesse, sendo justamente ele quem saiu prejudicado. Também disse que eu só comecei a tentar consertar as coisas depois que estranhos na internet me criticaram, não porque eu realmente tivesse percebido que havia um problema. Respondi que isso era injusto. Ele respondeu: "Injusto é você tentar bancar a pacificadora com uma mão enquanto segura uma balança completamente desequilibrada com a outra. Agora a situação da casa está pior do que antes. As meninas estão completamente frias comigo. Henry mal reconhece que eu existo. Até o Oscar começou a perguntar: por que ninguém quer brincar comigo? E mesmo assim continuo sendo culpada por tudo. Tentei seguir os conselhos do Reddit. Houve pedidos de desculpas. Apliquei consequências. Consertei o videogame. Incentivei a inclusão. E ainda assim, de alguma forma, hoje me sinto mais sozinha dentro desta casa do que antes de pedir ajuda na internet. Não sei mais o que fazer. Tentei tudo o que disseram que ajudaria. Talvez eles estivessem errados. Talvez algumas crianças simplesmente não tenham sido feitas para se dar bem. Mas se estou tentando trazer paz e mesmo assim, todos continuam me tratando como a vilã, então talvez eu realmente não pertença a esta casa da maneira que sempre pensei. Ninguém quer ouvir essa parte. Só querem apontar o dedo para mim. Comentários do Reddit. Comentário 1. Que ideia maluca. Quando alguém diz "eu não confio mais em você", talvez o próximo passo não devesse ser organizar abraços em grupo e criar regras para os videogames da casa inteira. Talvez o certo fosse perguntar a si mesma por que essa pessoa disse isso e refletir sobre a resposta, mesmo que seja desconfortável.
Parece uma daquelas situações em que, quanto mais você tenta forçar a união da família, mais evidentes ficam as rachaduras. Obrigar as pessoas a criar laços não cura ressentimentos. E nenhuma quantidade de subornos ou novas regras muda o que alguém sente quando foi decepcionado. Comentário 2. Você continua raciocinando exatamente da mesma forma que causou esse problema desde o começo, evitar birras a qualquer custo. Você acredita que obediência significa harmonia. O que está deixando passar é que uma obediência construída sobre medo ou suborno nunca dura. Você treinou todo mundo, até o seu marido, a acreditar que a segurança emocional depende de condições. Olhe para o padrão. Você recompensou um ato de destruição com um novo privilégio. Puniu o afastamento emocional com culpa. Transformou suas filhas em babás emocionais. Continuou colocando o conforto do Oscar acima dos limites de todo o resto da família. Você não reparou o problema. Apenas redistribuiu a culpa. É por isso que todos ficaram frios com você. Eles estão apenas tentando se proteger dos seus experimentos de gerenciamento emocional. Enquanto você não permitir que seus filhos sintam raiva sem puni-los por esse sentimento, continuará confundindo o controle com cuidado. Isso já não é apenas um problema de educação dos filhos. É um sistema familiar em colapso. Comentário 3. Basicamente, você leu "responsabilize seu filho" e traduziu isso como "vou organizar um espetáculo de pedidos de desculpas e fazer todo mundo se sentir culpado até fingir que está tudo resolvido". Quando isso não funcionou, você apelou para a carta do "ninguém valoriza o que eu faço". Minha filha, você é controladora em um nível extremo, tem um complexo de superioridade e ainda tentou subornar o Henry com um cartão presente para que ele aceitasse um acordo. É por isso que esse menino provavelmente está contando os dias para poder sair de casa e nunca mais olhar para trás. Todo mundo está frio com você porque você continua exigindo demonstrações emocionais em vez de fazer o que realmente é difícil, admitir que escolheu um filho favorito e destruiu a dinâmica da família. Você não vai conseguir resolver anos de desequilíbrio organizando festinhas de desculpas. Às vezes, ser pai ou mãe significa permitir que a casa fique desconfortável até que uma mudança verdadeira aconteça. Não significa obrigar todo mundo a fingir que você mudou apenas para que você se sinta melhor. Atualização 2. Eu não pretendia voltar aqui, mas sinto que preciso dizer alguma coisa. Talvez mais por mim mesma do que por qualquer outra pessoa. Eu fiz tudo o que o Reddit me disse para fazer. Pedi desculpas. Fiz mudanças. Tentei corrigir meus erros. Mas nada do que eu fazia parecia ser suficiente. E agora eu nem estou mais morando na minha própria casa. Depois da minha última publicação, cheguei a um ponto em que pensei, tudo bem. Se todo mundo acha que eu sou um monstro, então vamos ver o que acontece se eu simplesmente parar. Parei de fazer o jantar. Parei de limpar a casa. Parei de interferir quando as crianças brigavam. Disse a mim mesma que estava dando espaço para eles. Achei que se eu me afastasse, perceberiam o quanto eu mantinha aquela família unida. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, eles simplesmente se adaptaram. Minhas filhas começaram a cozinhar para elas mesmas. Meu marido passou a fazer as compras e preparar refeições simples. Henry começou a lavar a própria roupa, e sinceramente, isso me irritou muito mais do que deveria. Eu achei que eles sentiriam minha falta. Não sentiram. Na verdade, a casa ficou até mais silenciosa. Havia menos gritos. Menos tensão. Oscar ainda tinha seus surtos, mas eles aconteciam com menos frequência e eram menos intensos. E ninguém mais recorria a mim para nada. Eu me sentia como um fantasma dentro da minha própria casa. Então ameacei sair de casa, já que aparentemente eles conseguiam fazer tudo sozinhos. Isso acabou provocando uma discussão com meu marido. Provavelmente foi a pior discussão que já tivemos. Disse a ele que já não me sentia segura dentro da minha própria casa. Que todos estavam me tratando como uma vilã, quando eu só estava tentando educar meus filhos da única maneira que eu sabia. Ele respondeu que aquilo não era educação, era controle. Então eu disse, tudo bem. Se é assim que todos vocês se sentem, talvez seja melhor eu não estar mais aqui. Ele não tentou me impedir. Arrumei uma mala e fui ficar na casa dos meus pais. Minha mãe foi compreensiva no começo. Ela sempre dizia que o Oscar a lembrava de mim quando eu era pequena. Mas até ela começou a demonstrar cansaço de ouvir a mesma história repetidas vezes. Ela vive dizendo para eu dar um tempo e que talvez um pouco de distância ajude. Mas acho que ela também não entende. Alguns dias depois de estar aqui, comentei com minha irmã que estava pensando em mandar Henry passar algumas semanas na casa dela, só para criar um pouco de distância entre nós. Ela respondeu imediatamente. De jeito nenhum. Não vou me envolver nesse jogo de poder que você está fazendo. Aquilo me machucou. Eu não achei que tentar proteger um dos meus filhos de mais conflitos me transformasse em uma vilã. Mas é assim que tudo está sendo interpretado agora. Tudo que eu faço é distorcido. Liguei para casa algumas vezes. Ninguém atende, exceto o Oscar. E até ele começou a agir de forma diferente. Ele me perguntou, por que você foi embora se você não estava de castigo? Eu não soube responder. Depois perguntou, quando você vai voltar? E também não tive resposta para isso. Meu marido não entrou em contato comigo. Minhas filhas também não. Henry obviamente não disse uma palavra. Enviei mensagens. Mandei e-mails. Até escrevi cartas. Nenhuma resposta. A pior parte é que eu realmente acreditava que estava fazendo o meu melhor. Nunca bati nos meus filhos. Nunca gritei com eles.
Tentei proteger os sentimentos do Oscar e ensinar os outros a serem gentis. Achei que estava mantendo nossa família unida, e agora estou sentada em um quarto de hóspedes na casa dos meus pais, me perguntando como me tornei a pessoa cuja presença ninguém mais quer. Sei que muita gente lendo isso provavelmente vai rir ou dizer: você mesma causou tudo isso. Talvez seja verdade. Talvez eu tenha lidado com tudo da maneira errada, mas é uma sensação horrível perceber que você dedicou anos à sua família e agora todos me enxergam como uma inimiga, como se eu fosse uma estranha para os meus próprios filhos, como se nunca tivesse sido realmente desejada naquela casa, apenas tolerada. Acho que só queria que as pessoas entendessem que não existe uma única forma de criar os filhos. Eu não fiz tudo perfeitamente, mas também não fui cruel, não fui negligente. Eu estava tentando proteger a paz, e talvez tenha protegido a pessoa errada, mas pelo menos eu tentei. O Reddit disse para eu mudar. Eu mudei, e isso não consertou nada. Continuo sendo a vilã. Só que agora sou uma vilã sem um lar. É só isso. Não vou publicar mais nada. Comentários do Reddit. Comentário 1. Há uma ironia estranha em tudo isso. Você diz que não foi cruel, mas controlar emocionalmente as pessoas pode ser tão prejudicial quanto gritar com elas. Durante toda essa história, você tentou dirigir as emoções de todo mundo, obrigando as pessoas a pedir desculpas na hora que você determinava, fazendo-as jogar juntas e tentando fazê-las agir da maneira que, para você, representava harmonia. Isso é apenas uma coreografia emocional. No momento em que você deu um passo para trás, sua família finalmente conseguiu se reorganizar de forma natural. O caos diminuiu porque eles não precisavam mais administrar você. Não estou dizendo que você seja uma pessoa má. Acho que você está com medo. Você parece aterrorizada com a possibilidade de deixar de ser importante. Aterrorizada com a ideia de que seus filhos não precisam mais da sua versão de paz. Mas é exatamente assim que o crescimento acontece. Se algum dia quiser reconstruir uma conexão verdadeira com eles, vai precisar abrir mão do controle completamente. Não apenas sair de casa e depois colocar a culpa no Reddit. Vamos lá. O Reddit não fez você pegar cada sugestão recebida e transformá-la em mais uma forma de manipulação. Isso foi uma escolha sua. Você ainda estava tentando controlar toda a situação. Comentário 2. Você não perdeu sua família por causa do Reddit. Você a perdeu porque, toda vez que alguém colocava um espelho na sua frente, você o quebrava e culpava os cacos. Você continua dizendo que fez o seu melhor, como se isso tornasse o resultado irrelevante. Boas intenções não apagam os danos causados. Você pode agir com a melhor das intenções e, ainda assim, ser o motivo de seu filho precisar de terapia. Você protegeu tanto o Oscar que ele nunca aprendeu a respeitar limites. Fez Henry se sentir culpado tantas vezes que ele acabou se fechando completamente. Transformou suas filhas em coparentes e depois ficou surpresa quando elas perderam o respeito por você. Você continua dizendo que tentou consertar as coisas. Não. Você tentou forçar as coisas. E, quando percebeu que não conseguia mais obrigar todo mundo a agir como queria, pegou suas coisas e foi para a casa dos seus pais. Neste ponto, a melhor decisão não é escrever outra atualização. É procurar terapia de verdade. Não para o Oscar. Não para o Henry. Para você. Porque, até descobrir por que sente necessidade de controlar tudo para se sentir amada, continuará afastando da sua vida todas as pessoas que tentam se importar com você.